Bom dia a todos. Então, eu queria agradecer a presença de quem está aqui presencialmente, do pessoal que entrou na forma online, e principalmente a presença do palestrante de hoje, o Dr. Daniel Simas. Vou fazer uma breve apresentação do Dr. Daniel. O Dr. Daniel ele é bacharel em Química e Química Industrial pela UFRJ. Possui mestrado em Ecologia Química pelo Instituto de Química da RJ e doutorado em Química de Produtos Naturais. Ele tem um estágio de pós-doutorado em Biotecnologia Farmacêutica pelo UFRJ também. Atualmente, ele é sócio e cofundador da BioAssets, né? BioAssets, onde atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ele possui experiência gerencial em projetos de bioeconomia, química analítica, controle de qualidade de insumos vegetais e desenvolvimento de produtos a partir da biodiversidade brasileira. Então, muito obrigada. Uma pergunta: você é atualmente colaborador aqui do IMT, né? Pesquisador colaborador, não é? Ela explica. Então, Mas o professor, o Daniel, ele não é colaborador, não. Agora ele virou. Exatamente. Colabora com a gente, então, né? Atualmente eu atuo como colaborador lá no Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais tá. da UFRJ do Rio de Janeiro. E agora eu estou passando a me filiar aqui no Instituto de Química da USP, também como colaborador, para Tá. fazer essa mudança para São Porque, Paulo na de vez. verdade, eu tinha ouvido falar que você era um pesquisador colaborador da Universidade de São Paulo. Eu achei, entendi que era no Era do IMT. IMT. Porque eu acho que todo mundo é, não sei o que eu achei. De O qualquer importante forma, é colaborar, né? o importante é colaborar. Então, obrigada novamente. Vou passar a palavra para o doutor Daniel. Ele também pode complementar a apresentação dele e falar o que mais ele tem feito atualmente, além de, então, compartilhar a experiência conosco. Muito obrigada pela tua presença. Eu agradeço. Na verdade, eu não tenho muito a complementar. Eu trouxe até uma breve apresentação da. Ele demora um pouco o caminho acadêmico. Eu acho que é legal tratar aqui, começar por esse caminho, porque eu venho falar principalmente para os alunos de pós, no sentido de que a vida pós-academia ou fora da academia. Eu, como história pessoal, fiz mestrado, doutorado, e muitos daqui estão seguindo esse caminho, pensando lá na frente, eu quero ser um professor universitário, eu quero ser um pesquisador da universidade, e isso aconteceu durante um bom tempo, até esse pedacinho aqui, pós-doc, onde eu fui, digamos, captado pela iniciativa privada para cuidar de uma reserva florestal da Votorantim, aqui em São Paulo. Se chama Legado das Águas, e o Legado das Águas é uma reserva onde a Votorantim mantinha preservada, e eu vou falar um pouquinho a diferença entre preservada e conservada para vocês, mantinha preservada e eles decidiram gerar renda a partir daquela floresta de pé. Então, eles precisavam de alguém para comandar aquele projeto e me buscaram lá no UFRJ para tal, e desde então eu vi que, opa, tem um caminho econômico aqui, um caminho econômico do bem, digamos, para a natureza e do bem para quem está fazendo e para as pessoas também. Porque essas plantas, essas substâncias, tudo que a gente vai falar um pouco aqui, elas podem estar diretamente envolvidas em uma medicina natural, podem estar diretamente envolvidas em saúde, bem-estar, beleza, área de cosméticos, aromaterapia muito forte, enfim, tudo isso está diretamente envolvido. E vocês vão ver também que o que eu vou apresentar é extremamente multidisciplinar. Eu, particularmente, sou o químico da companhia, mas eu não seria ninguém se eu não tivesse biólogos na minha companhia, por exemplo. Não seria ninguém se eu não tivesse farmacêuticos trabalhando comigo, se eu não tivesse engenheiros florestais trabalhando comigo, se eu não tivesse o pessoal da administração aqui trabalhando comigo. Ou seja, é uma iniciativa que ela, de fato, é multidisciplinar por natureza, ok? Então, é legal porque mostra para vocês eventuais caminhos possíveis lá na frente, ok? De acordo com o que vocês vierem a trabalhar. Eu havia feito uma pergunta aqui. Os alunos daqui, a graduação, vocês conseguem me falar por alto assim? Eu vim da biologia, eu vim da química, eu vim da medicina. Podem me ajudar para nortear aqui? Bióloga, biomedicina, bióloga também, medicina, farmácia, química, não? Como assim, gente? Não se faz mais química nesse planeta.
Brincadeiras à parte, obviamente, um farmacêutico é um químico, né? Um químico voltado mais à área biológica. E, ok, legal também, não tem nenhum químico aqui, mas eu tenho certeza que tem um montão lá online. E vamos falar um pouquinho de química, já peço perdão de antemão, mas eu vou trazer uma química não, digamos, não quadrada, não engessada, de certa forma aplicada para vocês. Só para constar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu acho que ele demora uns 3 segundos para... Ó, viu? Ele demora um tempinho. Só para constar, eu queria mostrar aqui para vocês um símbolo. Um símbolo não, o logo. Será que ele prefere que eu troque de lado para conseguir passar lá? Pode? É porque ele pediu por conta da câmera. Só voltar para o primeiro slide, por favor. Muito obrigado. Então, gente, só para deixar o norte já aqui, a BioAssets é uma empresa que foi fundada em 2021, ela está lá. Ela foi criada a partir da dissolução do projeto da Votorantim, ou seja, a Votorantim, porventura, descontinuou o projeto, a gente decidiu continuar por pernas próprias e hoje em dia a gente está bem feliz com os resultados que a gente tem colhido. Essa empresa, a BioAssets, ela está incubada aqui no CETEC, na USP, no campus do Butantã, e, além disso, ela tem os seus ramos, tanto na Bahia, quanto em Goiás, quanto em Minas Gerais, porque a gente se coloca como uma empresa vertical. O que isso quer dizer? É uma empresa que ela vai do chão, ou seja, da planta no chão, até o produto que vai, talvez, para a sua clínica de biomedicina, quem falou biomedicina é ela, para a sua clínica estética lá, para você aplicar no seu paciente. E, para ser vertical, a gente precisa ser, de fato, multidisciplinar. Aqui eu aproveito para falar um pouquinho, atender um pouco a curiosidade da Ana. Essa folha aqui, ela traz esqueletos de substâncias que são ativos de plantas importantes para a nossa história. São plantas que a gente planta, são plantas que a gente beneficia e são plantas que a gente aplica no dia a dia. Bem rapidamente, eu tenho o curzereno da pitanga, aqui eu tenho a vanilina da baunilha, aqui eu tenho o teobromina do cacau, aqui eu teria o álcool anísico de uma outra espécie de baunilha, aqui eu teria uma cumarina, aqui eu teria um limoneno de algumas plantas cítricas, aqui eu tenho um flavonoide, eu acho que a Ana aplica flavonoide na pesquisa dela, aqui eu tenho um triterpeno do breu branco, vocês já devem ter ouvido falar do breu branco, da árvore do breu branco, caso não, eu posso explicar, e aqui eu tenho um safrol, que ele está ligado a árvores do tipo canela, assim, que tem cheiro de canela. Então, por favor, pode passar? Pode passar 3. Aí, ok. Então, só dando aquela assentada, eu venho desse caminho da química de produtos naturais, sempre na UFRJ, meu sotaque já deve ter entregado isso desde o começo, né? E hoje em dia eu estou por conta da empresa fazendo uma migração para São Paulo, estou sendo abraçado, agradeço a USP por esse abraço, porque cada vez mais eu estou me sentindo acolhido em casa aqui na USP, e a gente está lá no CETEC, que é o Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológica, e vocês vão ver que a gente tem o campo e a tecnologia dentro de uma iniciativa só. Beleza? Por favor, pode passar? Muito obrigado. Aqui é uma forma de apresentar o propósito da nossa empresa. Somos especialistas em biodiversidade brasileira e oferecemos soluções que vão desde a pesquisa e do desenvolvimento até o produto final. Aqui eu quero chamar a atenção para a biodiversidade brasileira. A gente é chato ao ponto de falar que queremos trabalhar com plantas nativas do Brasil. Entendemos que precisamos valorizar a biodiversidade brasileira. A biodiversidade brasileira é a maior do mundo, isso eu estou chovendo no molhado, né? Mas a gente não é o maior detentor de patentes relacionadas à biodiversidade no planeta, né? São outros países e alguns deles, a maior parte da patente deles são com plantas nativas do Brasil e não do país deles. Olha que loucura. Então, a gente precisa desenvolver isso aqui. O Brasil deveria ser uma potência farmacêutica em fitoterápicos, uma potência na biomedicina em produtos que advêm de plantas, fungos, bactérias e o que for do Brasil especificamente. O Brasil não é essa potência. O Brasil é uma potência de fornecer a matéria-prima. Em geral, a gente vende o açaí para a Europa, lá para os Estados Unidos, eles transformam o açaí em milhares de coisas, né? Que vão desde produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios, e a gente compra de volta. Olha que loucura, a gente compra de volta, a gente deveria fazer isso aqui. Aqui, entre aspas, muito mal, a gente come um açaí com açúcar, né? Que a gente faz aqui, se a gente falar isso, tem algum paraense aí? Então, talvez online, não sei, o paraense fica com raiva quando a gente fala que a gente bota açaí, açúcar no açaí, mas é verdade. A gente coloca. Né? Lá no Rio também é assim.
Aqui é importante, ó, a gente reconhece a importância do conhecimento tradicional. Onde eu quero chegar com isso? Uma coisa é você ter um horto, eu acabei de visitar a horta, o horto de vocês aqui, bem legal, tem algumas plantas ali que são de extremo interesse. Muitas daquelas plantas elas têm um conhecimento tradicional associado, ou seja, a comunidade indígena lá do sul da Bahia já utiliza aquela planta para tratar a micose. Inventei aqui agora, ok? Ok, eles utilizam para tratar micose e há uma demanda de plantas para tratar micose. O que eu tenho que fazer? Aí entra a bioácido. Não é simplesmente eu pegar a planta, fazer um extrato de qualquer forma, um extrato simples, e aplicar. Eu preciso desenvolver um produto, eu preciso padronizar aquele produto, eu preciso entender quais são as substâncias ativas ali presentes. Então, esse caminho todinho, nós, enquanto bioácidos, nós fazemos, acessando o conhecimento tradicional, atendendo à lei da biodiversidade, que existe uma lei por trás, onde, quando eu acesso o conhecimento tradicional e a biodiversidade brasileira, eu preciso atender essa lei, faz todo esse caminho e lá na frente a gente gera o produto final. Então, vocês já conseguem ver que eu vou precisar também do pessoal que entende de leis, né, da lei da biodiversidade, eu vou precisar de cientistas sociais, porque são eles que vão conversar com o indígena e falar, ó, você dá o consentimento para eu pegar a sua planta que você me disse que serve para X, eu levar para o laboratório, estudar e tentar fazer um produto a partir dali, se o indígena falar não, é não. Não é não. Se ele falar que sim, tudo bem. A gente faz um termo, ele assina ou grava um vídeo. Aí a gente tem o direito agora de pegar o conhecimento tradicional associado à cultura dele com aquela planta para a gente trazer para o laboratório e fazer acontecer. E por que isso é bom? Porque lá na farmacognosia, só tinha um farmacêutico, existe a disciplina farmacognosia que estuda a química e aplicações das plantas. Lá na farmacognosia, a gente entende que existem várias formas de a gente descobrir um novo medicamento. Geralmente, a maneira mais eficaz é partindo do conhecimento tradicional associado, porque aquilo já foi utilizado, já foi validado, né, já foi, por uma comunidade, aquilo já foi beneficiado da maneira correta. Né? Vocês já devem ter ouvido falar do chá do Santo Daime, por exemplo. Né? Ele tem sido usado para uma série de aplicações. Talvez na área neurológica, ele tenha, talvez não, ele tenha uma aplicação na área de recuperação neurológica como um todo. Legal, tem sim. Mas olha o processo que é. Você precisa cozinhar por horas e horas e horas e horas. Se você não fizer aquilo, ou não vai funcionar, ou a pessoa vai empacotar. Né? Isso aí. Então, já se tem algo que a comunidade tradicional já desenvolveu aquilo ali. A gente está pegando do meio do caminho. Então, a gente tem que dar os créditos para quem, de fato, desenvolveu aquilo ali. Tudo bem até aqui? Beleza? Pode passar, por favor? Aqui é uma breve história da nossa empresa. A gente começou mais ou menos as conversas lá em junho de 2020, quando eu e meu amigo sócio fundador, Alex, a gente se conheceu no Legado das Águas. Passamos por uma série de acontecimentos, mas hoje em dia a gente já passou por, importante, a gente passou por 2 rodadas de investimento, isso é legal para quem está na fase de empreendedorismo e tudo mais. A primeira rodada de investimento, ela entrou na forma de uma fazenda, né? Ou seja, fazenda com terras virgens, inclusive. A gente foi investido por uma fazenda. Tipo, ó, vou investir em vocês e eu vou dar uma fazenda para vocês. É diferente isso, né? Curioso, a pessoa quer dinheiro normalmente. A gente queria uma fazenda. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente só iria conseguir chegar onde a gente chegasse se a gente tivesse onde produzir, onde extrair a nossa matéria-prima. Né? Para garantir o quê? Qualidade, rastreabilidade e garantir conservação. E aí, nesse caso, é o quê? Eu estou me fazendo do uso, entre aspas, da natureza, de modo que eu a mantenha viva e conservada. Isso é conservação. Até 20, 15 anos atrás, a regra da ONU era preservação. O que é? Fecha tudo, ninguém entra, ninguém sai. Preservação a gente entende hoje que não é o melhor caminho, porque para eu preservar uma área na forma de floresta, o ideal é que eu gere renda para as pessoas que ali estão. Senão as pessoas vão desmatar aquilo ali para fazer pasto. Isso que acontece. Então, a gente entendeu e aplicou na prática que a gente tem agora uma fazenda, e agora a gente tem uma fazenda que parte dela é para plantio, né, recuperação de pasto, e a outra parte é para a gente acessar Mata Virgem no sul da Bahia, que é a área de maior biodiversidade florística do planeta. Falei algo estranho para vocês? O que eu quero dizer? Sul da Bahia é a área onde tem o maior número de espécies diferentes por hectare no planeta, diferentemente da Amazônia. Muita gente acha que é a Amazônia. A Amazônia tem quantidade, o sul da Bahia tem mais biodiversidade. Nós trabalhamos com biodiversidade, ok? Pegaram a ideia? Pode passar, por favor? Aqui já teria
como resumão, a gente já passa para a entrada no CETEC, que foi a gente se incubar na USP, importante para a gente, porque a gente recebe uma série de consultorias, a gente recebe uma série de apoios, a gente tem agora um local físico e estamos montando lá, está praticamente pronto, uma central de beneficiamento, ou seja, tudo que vem, que chega para a gente, está sendo beneficiado com tecnologia lá na USP, com equipamentos ligados à tecnologia verde, principalmente aqui na USP, no Butantã. E, por fim, a gente entra aqui com uma outra rodada de investimento, que aí agora foi grana mesmo. Ou seja, primeiro a gente pensou em ter a fazenda, para depois pensar em ter grana. O caminho é um pouco contrário nesse momento. Pode seguir, por favor? Aqui eu tenho várias formas da apresentação visual da nossa empresa a ser aplicados em diferentes caminhos, por diferentes meios, mas o mais importante, talvez, seja vocês entenderem que a gente olha para a química primeiro, para depois olhar para a aplicação em si. Ou seja, a gente tem que ter uma base forte em química para, de fato, chegar na aplicação. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui no sentido, no decorrer da apresentação. Pode seguir. Então, enquanto empresa, e daqui a pouco eu vou largar um pouco o falar da empresa para falar um pouco mais de ciência, tá bom? Vai chegar o momento certo disso. Enquanto empresa, nós oferecemos diferentes serviços e fazemos diferentes serviços. Temos aqui um mapinha do que a gente tem como atuação como um todo. Primeiro, pesquisa e desenvolvimento científico de bioprodutos, ou seja, a gente desenvolve produtos a partir de plantas, principalmente. Se essa planta for do Brasil, nos interessa. Se essa planta não for do Brasil, a gente vai pensar, mas a gente tem muito mais biodiversidade aqui, então vamos olhar para dentro de casa primeiro. Tá ok? Análises fitoquímicas, aí eu estou falando de química analítica mesmo. Hoje em dia a gente tem que fazer as nossas análises e, por expertise no conhecimento das análises, a gente também oferece esse serviço. Né? Principalmente na área de óleo essencial, hoje nós somos uma empresa que oferece o serviço de controle de qualidade. Então, se alguém usa óleo essencial aqui, muito provavelmente o óleo essencial que você usa, a empresa faz o controle de qualidade com a gente, porque a gente tem, sob nossa tutela, quase todas as grandes do mercado brasileiro hoje em dia, tá ok? Exceto a maior de todas, que faz o seu próprio controle de qualidade, todas as outras estão, de certa forma, próximas do nosso radar, fazendo as análises com a gente. Temos um conhecimento parabotânico que é importantíssimo, acabei de ser apresentado a senhora dona Dirley. Provavelmente a dona Dirley não é uma botânica de fato, mas eu tenho certeza que ela conhece muito de planta. Então, esse é o conhecimento parabotânico, é a pessoa que conhece da prática. Muitas das vezes, com todo respeito aos botânicos, se tiver alguém aqui ou alguém me ouvindo, muitas das vezes essa pessoa sabe mais do que o próprio botânico. Então, a gente tem que valorizar muito essa pessoa, ok? Aí, plantios de espécies nativas, estamos escalonando uma série de espécies nativas que não foram plantadas antes, por falta de interesse ou por falta de modelo econômico. E aí vamos falar um pouquinho sobre o modelo econômico de algumas delas. A gente tem o fortalecimento de redes produtivas, muitas das vezes a gente não consegue produzir tudo o que a gente quer, então a gente tem que acessar uma cadeia produtiva ou estabelecer uma cadeia produtiva para que a gente tenha acesso ao produto. Muitas das vezes esse é o grande entrave da bioeconomia como um todo a nível Brasil. Quando eu falo de bioeconomia, eu estou assim, num caminho bem pequeno dentro de todo que seria a bioeconomia, um caminho de aproveitar uma matéria-prima nativa. Vamos supor que, deixa eu ver, o açaí hoje é um boom no mundo, a cadeia produtiva do açaí está extremamente estabelecida. Mas se eu falar da Jussara, já ouviram falar da Jussara? Você já ouviu? Seria o açaí da Mata Atlântica. Né? Basicamente, muito parecido com o açaí, tem quase que as mesmas propriedades químicas, físicas e biológicas, mas é da Mata Atlântica. A cadeia estabelecida, a cadeia produtiva não é tão bem estabelecida. Então, se eu quiser produzir algo que precisa de 1 tonelada, 2 toneladas de Jussara, eu tenho que montar essa cadeia. Isso é um trabalho específico do cientista social, é um trabalho específico da pessoa que vai lá e conversa com a comunidade e vai chegar no final das contas do tipo, você me vende arroba de Jussara a tanto, esse pagamento é um pagamento justo, ok? E você vai me entregar dessa forma com esse padrão de qualidade. Isso faz parte do trabalho como um todo. Ou seja, se você quer vender o produto lá na frente, você precisa garantir aqui atrás o fornecimento da matéria-prima para que aquele produto seja feito. Pode falar. Microfone. Você está falando bastante sobre o cientista social. O que seria o cientista social? Nesse caso, usando o termo cientista social, eu estou englobando pessoas que lidam diretamente com comunidades tradicionais. Tá? E aí eu posso não necessariamente ser
especificamente um cientista social, mas uma pessoa que seja de serviço social, uma pessoa que seja da biologia, isso é muito comum, né? O pessoal da biologia que passa a lidar com comunidades tradicionais, é aquela pessoa que, na maioria das vezes, é ela que vai criar o laço de confiança com o líder da comunidade. Né? Porque uma coisa é eu chegar lá como químico, falar um monte de coisa maluca para eles, estou falando para as nuvens, estou falando sobre, sei lá, flavonoide, carotenoides. O cara vai olhar, o que é isso? Que monstro é esse? Outra coisa é a pessoa que chega falando a linguagem dele. Essa pessoa é essencial, importantíssimo nesse modelo de trabalho. Tudo bem? Aí a gente, obviamente, vai ter venda de ativos naturais e aqui, como a gente teve que arrumar a casa para regulamentar todos os nossos produtos perante a lei da biodiversidade, que está lá, a Lei 13.123, a gente também passou a oferecer esse serviço para a comunidade como um todo. Ou seja, se você tem uma empresa e trabalha com biodiversidade brasileira, hoje em dia a chance é que você esteja fora da lei, né? Você esteja desregulada. Então, a gente oferece esse emprego para que você, esse serviço para que você, enquanto empresa, passe a ser regulada. Pode passar, por favor? Missão geral, e eu acho que daqui para frente eu paro de falar da empresa especificamente, da criação empresa, mas fornecer em larga escala substitutos naturais de matérias-primas sintéticas. Olha que loucura. Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas aqui usam cosméticos. A maioria não, todos usam alguns cosméticos. Sejam homem, mulher, todos usam. Mulher um pouco mais, mas todos usam. E eu tenho quase certeza que 90%, 95% das pessoas usam cosméticos baseados em petróleo, né? Baseados em derivados de petróleo. Você pegar qualquer cosmético que tiver na bolsa aí, você vai abrir lá, a primeira coisa que você vai ler, petrolato. Tá? Ou seja, é algo que veio do petróleo. Então, a gente vem nesse sentido de tentar substituir algumas matérias-primas, alguns ingredientes que são sintéticos por ingredientes naturais. Por quê? A gente entende que tem uma série de possíveis danos ali. Isso é um mito que há de ser quebrado toda vez que eu falo isso. Não é porque é sintético, ou seja, que não é natural, que faz mal. Tá? Pode ser que seja sintético e faça bem para o organismo como um todo. Se bem mal também é relativo, mas eu acho que o contexto global vocês estão entendendo. Né? Não é porque é sintético que faz mal. Também, ao contrário, não é porque é natural que faz bem. Né? Não é assim. A gente tem que olhar caso a caso. Então, a depender dos casos, a gente precisa substituir matérias-primas sintéticas por naturais, até por questões de organização industrial como um todo, também. Trazer ao mercado produtos com bioativos ou de alta performance, ou seja, a gente está lá focado em alta performance, a performance a gente garante por conta dos testes que a gente faz, e o uso de alta tecnologia para beneficiar esses ativos brasileiros. Pode passar, por favor? Aqui, bem rapidamente, sobre o controle de qualidade dos produtos, dos serviços de controle de qualidade e dos nossos produtos. Já comentei sobre o controle de qualidade de alguns insumos naturais, e tem aqui também o serviço de assuntos regulatórios relacionados à lei da biodiversidade. Pode passar também, por favor? Legal. Aí, agora eu vou falar especificamente, lembra lá que eu falei da primeira rodada de investimento, que era Fazenda, o nome dela aí, Fazenda Vitória. Que bom que era esse nome, a gente também quer vencer, né? Todo mundo quer vencer, né? É assim, legal, e pode passar. Beleza. Aqui eu estou mostrando a vocês o início do plantio de algumas plantas relacionadas à produção de aromas, tá? São plantas aromáticas, ervas aromáticas, plantas aromáticas no contexto global. A maior parte dela, óbvio, a gente pode pensar que vai ser aplicado para aromaterapia. Não. A maior parte dela vai ser aplicado como ativo, de fato, e não como entregar um cheiro ou entregar um aroma. É principalmente no sentido de aquela planta ela está sendo plantada porque ela tem um ativo de interesse. Aqui, bem rapidamente, eu posso mostrar para vocês o alecrim do sertão. É curioso, a Bahia, tudo que tem cheiro, o pessoal chama de alecrim. Tá? Não necessariamente é alecrim. Tá? Então, o pessoal lá chama naturalmente de alecrim do sertão, porque ele cresce no sertão da Bahia. Mas ele não tem nada a ver com alecrim de fato. Né? E esse alecrim do sertão, que é Lipia timoides, ele é rico em substâncias que têm potencial antimicrobiano bom. Então, isso já... Oi? Não é o alecrim dourado. Nesse caso, ele é verdinho também, não estou brincando. Nem quando ele está doente, ele chega a ser dourado. Mas, enfim, rico em substâncias que são conhecidamente ativos contra micro-organismos multiresistentes ou multiresistentes ou super-resistentes. Então, isso já abriu um alerta para mim. Opa, essa planta é de interesse. Aí vai para o campo. Ela propaga fácil?
Sim. A gente conseguiu dominar a propagação? Sim. Opa, quimicamente ela me interessa, a gente conseguiu dominar a propagação, agora eu vou atrás de aplicação para ela, né? Qual seria a primeira aplicação? Extração, extrato normal. Teste, extrato. Faz óleo essencial. Testes, óleo essencial. Faz composição química. Chegou mais à frente e chegamos lá. Putz, o óleo essencial ele tem 120 substâncias diferentes por aí. Muitas delas conhecidas como antimicrobiano. Então, vou testar isso aqui para tudo que é micro-organismo que me interessar, que eu puder. Então, eu vou mandar para a Faculdade de Farmácia da UFRJ, faz para esses fungos e bactérias aqui. Vai para o estudo de microbiologia, faz contra o que você tiver aí de fungo, um ensaio contra o que você tiver de fungo e bactéria. Vai para a USP e assim vai. Chegou para a gente praticamente resultado positivo em tudo, né? Interessante. Ou seja, olha a ideia. Fui na química primeiro, a forma de pensar. Fui na química primeiro, para depois chegar numa eventual aplicação. Hoje, esse produto especificamente, ele já está sendo testado para ser usado em produtos contra, vou usar o termo chulo da coisa, mas CC e chulé, né? Ou seja, a gente sabe que esses cheiros, maus cheiros, eles são gerados a partir do crescimento de micro-organismos e tudo mais, então a gente pode aplicar esse óleo essencial para substituir um desodorante lá daquele aerossol que está cheio de coisa lá que certamente vai fazer mal tanto para a pessoa quanto para o meio ambiente. Beleza? Nesse caminho. Um outro caminho, que eu não iria falar muito, mas ok, estou com um tempinho. Um outro caminho que a gente pode aplicar, já está sendo aplicado, é fracionar o óleo. Né? O óleo, aí por favor, me deixe entrar na química um pouquinho. O óleo ele vai ser composto pela fração mais volátil, ou seja, aquela fração que primeiro a gente sente o cheiro, e uma fração que vai demorar um pouco para ela volatilizar, uma fração um pouco mais pesada. E aí a gente olhando essa composição, assim, ó, a fração mais ativa é a pesada e não a volátil. Por que a gente não consegue separar? Né? Faz um fracionamento, como se faz com petróleo, se fraciona o óleo. A gente fez um processo desse e a gente viu um aumento exponencial da atividade de acordo com o fracionamento do óleo. Agora a gente está atrás do equipamento em larga escala para fazer fracionamento de óleo, porque a gente entendeu que isso é um novo nicho de mercado que a gente pode atuar, melhorando a atividade biológica de uma planta que já tem uma atividade biológica boa. Deu para pegar a ideia? Beleza, partimos da Alecrim Sertão, pode passar, por favor. Aqui a gente tem dois produtos. Esse produto é conhecido, né? Alguém sabe o que é? Guaraná. A gente descobriu na fazenda que a gente tem uma plantação de guaraná, a gente não sabia. Não sabia mesmo, ela ficava debaixo da mata, então, quando a gente foi acessar a mata, a gente tem uma plantação de guaraná aqui. Legal, nativo, vamos trabalhar com Guaraná. O Guaraná não tem muito o que falar, vocês já conhecem bastante Guaraná. E aqui, alguém sabe o que é? Isso é o olho de boi, o pessoal usa muito contra mal-olhado, lembra daquela sementona lá? Particularmente fui eu que fiz esse trabalho, desenvolvi uma fragrância a partir daquela semente lá que não tem cheiro nenhum. Né? Fizemos um processo fermentativo na fragrância, o processo fermentativo gerou um aroma, tentaria classificar como um amendoim com flor. Olha a mistura. Cheiro de amendoim com cheiro de flor. E a partir dali virou uma fragrância que hoje em dia está nas grandes casas de fragrâncias aí, como eu diria, compondo produtos que provavelmente vocês até usam. Infelizmente não posso falar o nome da empresa, mas pensa na principal empresa de cosméticos naturais do Brasil. Cosméticos naturais. Então vamos... vamos seguir, por favor. Aqui eu já vou falar especificamente de baunilha. Oi. Eu comecei antes de você continuar, eu acho que é muito importante, porque assim, falar para o pessoal que está aqui, que está assistindo onde seja, que a sua empresa, a gente pesquisador, a gente não precisa ser grande para prestar serviço para as grandes. Eu até peço desculpas por interromper, mas eu acho que é muito pertinente você comentar isso, porque as grandes vêm para o tipo de empresa e de serviço que nós, como pesquisadores, podemos fazer. Eu acho que é super legal. Eu iria trazer isso no final. Ah, não, então tudo bem. Porque eu tenho exemplos de estudo não, de caso tudo bem. disso, né? Daqui a pouco eu chego bem rapidinho. Mas eu vou trazer exatamente essa visão. Tá? Do tipo, você é o cara que é o detentor do conhecimento, digamos, de alta aplicabilidade. A empresa quer isso. As empresas grandes querem isso. Eles vão fazer por conta própria? Não vão. Eles vão atrás de institutos de pesquisa, eles vão atrás de pessoas que já trazem essa bagagem
antes. Foi o meu caso, você viu lá, meu caso era isso. A empresa foi atrás de alguém que já tinha essa bagagem. Então, esse chão que está sendo feito com pós-graduação, ele é muito importante para a oportunidade de mercado lá na frente, tá bom? Gente, aqui especificamente eu vou falar de baunilha. Todo mundo conhece baunilha? Óbvio, né? A baunilha é o aroma preferido da humanidade. Olha que loucura. Independente da cultura, pesquisa mostra que o aroma preferido de qualquer cultura na humanidade é a baunilha. A gente está escalonando na baunilha a produção de baunilha na Bahia. Aqui está uma foto do nosso viveiro, ele já está um pouquinho diferente, já está um pouco mais estruturado. E a nossa produção estimada vai ser 4 toneladas ao ano de baunilha. Não sei se isso assusta, mas a baunilha é a segunda especiaria mais cara do planeta. Alguém sabe qual é a mais cara? Quem tem alguma noção? É o pistilo do açafrão. O pistilo do açafrão ele é mais caro. A baunilha hoje equivale ao preço da prata, em alguns casos, em alguns momentos, chega ao preço do ouro em peso. É loucura isso, né? Então a gente está focando em baunilhas, mas olha só, não estou focando em produção de baunilha, aquela de Madagascar que todo mundo conhece. Lembra? Sabe? A baunilha de Madagascar, é aquela fininha que todo mundo conhece. A gente está focando em espécies de baunilhas nativas do Brasil. Ou seja, se você andar nas matas, você vai encontrar orquídea, baunilha é uma orquídea, tá? Orquídea de baunilha, e a gente fez um trabalho de escalonamento. É difícil, dificílimo, mas era um trabalho prévio que a gente já pegou e embarcou nele. A fábrica de árvores, que hoje é o maior viveiro de árvores do país, é um viveiro especializado em plantas nativas e especializado em paisagismo. Eles já tinham, meu sócio fundador da Bioace, ele é sócio lá da fábrica de árvores, eles já tinham um desenvolvimento de escalonamento de produção de orquídeas por micropropagação. Biólogos de plantão, vocês sabem lá o que é a micropropagação, com certeza, né? Então, o que a gente fez? Já que você está fazendo 100 aqui para vender como planta bonita, né? Faz 100 mil para a gente poder produzir baunilha. Seguimos esse caminho, eu vou mostrar exemplo para vocês aqui. Aqui eu tenho a baunilha planifolia, que é a baunilha de Madagascar, conhecida. Vanilla pompona é a baunilha do Cerrado, que é uma mais grossa, está lá em cima, lá no canto lá em cima. A vanilla baiana é uma pequenininha que está nessa direção aqui, lá em cima. Ela já tem um aroma menos doce, ela não tem aquele aroma doce típico da baunilha. E aqui é uma vanilla palmarum, que ela tem conhecimento tradicional associado, relacionado ao uso para micose, como eu comentei com vocês lá. Então, a gente está plantando ela para fazer produtos lá na frente relacionados a combate de micose. Certo? Pode seguir, por favor? Só um momento. Tá, por favor. Aqui eu tenho os produtos derivados da baunilha que estão em fase de desenvolvimento, cada um com um parceiro diferente. Um com o Instituto de Química, o outro com a Faculdade de Farmácia, outro com Engenharia de Alimentos, e assim vai, tudo isso dentro da USP. Pode passar, por favor? Aqui eu tenho a foto da micropropagação. Viu lá, pessoal? Então, aqui eu preciso, de fato, muito do biólogo que saiba mexer muito bem com isso. Aqui eu tenho a VP de Vanilla planifolia. Lá ela já está um pouquinho maior. Inclusive, dando spoiler, a gente pretende vender essas mudinhas de baunilha em vidro para a pessoa ter em casa, assim, porque é um negócio muito bonito, né? Já que aqueles potinhos com a baunilha fica muito bonito. Vira também um artigo de luxo, luxo natural. Pode seguir, por favor. Aqui mais fotos do viveiro da baunilha, aqui um pouquinho mais atualizado, o lugar é bonito, né? Dá vontade de viver. Aqui ela já indo para o chão, ó, prontas para ir para dentro do viveiro. Pode seguir, por favor? Beleza. Aí agora eu vou passar um pouquinho sobre outros produtos que a gente tem e logo em seguida eu vou chegar talvez no tema que foca bem em medicina, foca bem no tema de vocês aqui. Aqui eu tenho alguns produtos como óleo essencial sendo estudados, plantados. Aqui eu tenho as espécies que estão sendo focadas. A gente tem também resina, tipo a resina do breu, que está lá em cima. O breu branco tem aquela aroma bem fresco, né, um aroma de entrada. Tem um conhecimento tradicional associado a ele também. Por exemplo, comecei 15, eu tenho 10 minutos, tá? Estou na faixa. Eu tenho um exemplo lá da UFRJ, onde o breu branco tem sido usado como para atividade broncodilatadora. Né? E aí isso veio de conhecimento tradicional associado. Por quê? Os indígenas usam o breu branco para abrir caminhos, é assim que eles falam. Né? Eles abrem caminhos de um ritual. O que isso quer dizer? Quando eles vão começar um ritual, eles pulverizam ou queimam a resina de breu branco, o pessoal ficar mais disposto, mais alerta, mais disponível para o ritual. E ok, depois seguem o ritual indígena deles. O que a gente entendeu? O que é o disposto, o que é o alerta? Na prática, a UFRJ conseguiu ver que esse disposto, mais alerta, é broncodilatação, que basicamente chega mais oxigênio no cérebro, a pessoa está mais
disponível ali para o que vier a acontecer, e dali a FRJ está desenvolvendo, então, fitoterápico com breu branco. Né? Não é uma pesquisa nossa, é só um exemplo de aplicabilidade, e, óbvio, a gente tem o breu branco como produto também. Manteigas a gente vai ter também, hidrolatos é uma área nova, né? Pouco conhecida, pouco usual, pouco utilizada, mas já tem sido bastante utilizado na área agrícola, bem como na área de aromaterapia e na aplicação cosmética, principalmente para substituir a água. Os cosméticos normalmente recebem água para fazer o QSP, né? Para fazer a quantidade de 100%. Se você substituir por hidrolato, além de você fazer o 100%, o hidrolato é barato, você leva também propriedades aromáticas e terapêuticas ali. Beleza, pessoal? Pode seguir. E aqui eu tenho um exemplo bem específico sobre uma escolha de uma matriz para escalonar uma planta. Aqui eu vou falar da pitanga. Todo mundo conhece pitanga. Todo mundo já viu uma plantação de pitanga? Ninguém nunca viu uma plantação de pitanga. Exato. Tem pitanga aqui, mas você viu uma plantação de pitanga? Não, então estamos inovando nesse ponto de fazer uma plantação de pitanga de fato. E aqui eu tenho um estudo do pessoal do Pará, um grupo bem forte na área de óleo essencial, e eles estão lá focados no entendimento da produção dessa substância que está aqui, ó, curzereno. Curzereno, ele está aqui, deixa eu ver, gemacreno, curzereno é 1. É a substância 1 aqui, não vou me ater tanto à química nesse caso, mas eu entendo pitanga como um ativo. Sim, mas qual é o ativo químico ou substância química que está ali na pitanga que faz as ações que eu tenho interesse? Nesse caso é o curzereno. Então, o que eu tenho que fazer? Inclusive está aqui, ó, agente antitumoral e antioxidante, as principais atividades dessa substância, tá bom? E aí, eu preciso, já que eu quero fazer um escalonamento da produção de pitanga, eu preciso partir de matrizes que vão me entregar um alto teor dessa substância. Entenderam a ideia? Lá na frente eu quero fazer um produto que o ativo vai ser o curzereno. E o curzereno vai vir da pitanga. Então, eu tenho que escolher matrizes de pitanga que me entreguem alto teor dessa substância, porque não adianta nada eu montar uma plantação e lá na frente eu não ter o ativo que eu quero. Pegaram a ideia? Então, eu vou escolher. Pode passar, por favor, estou aqui. Até que foi. Voltar. Então, o que eu fiz aqui? Eu recebi amostras de óleo de pitanga de diferentes lugares. Alguns casos aqui aparecem em algumas empresas, legal, que já vendem óleo de pitanga em pequenas concentrações. E aí, lá na frente, eu fiz uma análise multivariada, eu fiz uma correlação de estatística multivariada em dados químicos, a gente chama isso de quimiometria, né? E a gente teve uma correlação alta dessas duas matrizes aqui. CEMAC significa Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, uma região lá do Rio de Janeiro, e com essa substância de interesse. Ou seja, dentre todas as matrizes que eu testei, qual é a matriz que me entregou o maior teor da substância do meu interesse? É essa aqui. Então, eu vou escalonar a partir dessa? Não. Qual vai ser a minha mãe? A árvore mãe? Deu para ter ideia? Então, por isso que a gente precisa ser vertical. Porque se eu pego uma plantação de pitanga já no meio do caminho, eu posso não ter o meu ativo. Eu posso estar... Aí eu vou trazer para vocês um pouco mais. Eu posso pegar uma erva cidreira e tomar o chá de erva cidreira, mas quem me garante que o ativo está ali? Se ela não tiver sido, digamos, padronizada antes. Então, esse é um exemplo onde a gente envolve, aí nesse caso aqui a gente envolve ciência básica e aplicação. Pegaram a ideia? Pode seguir, por favor? E aqui é um projeto que eu acho interessante falar sempre, porque é um projeto chamado Superfrutas do Brasil. Eu comentei lá no início que a gente no Brasil tem o açaí como uma superfruta super conhecida, inclusive. O que a gente está fazendo enquanto Bioace? A gente está escalonando a produção de outras superfrutas brasileiras, a maioria delas desconhecidas. E essas superfrutas, cada uma delas tem seu motivo para ser superfruta. Por quê? Para ser superfruta, na prática, a gente precisa que a fruta tenha um bom sabor, ou um sabor, entregue sabor, como a fruta sempre entrega, mas ela traga algum cunho terapêutico. Seja para a área de farmácia, seja para a área cosmética, seja para a área nutricional, seja para a área que for. Então, a gente está estudando cada uma dessas superfrutas. Alguns estudos são internos, outros estudos são varredura de literatura. Né? A gente vai na literatura e, essa aqui serve para quê? Então, legal, se tem essa característica, vale a pena plantar. Então, a gente está hoje com cerca de 40 superfrutas diferentes sendo escalonadas. A gente está fazendo isso, pode passar, por favor. A gente está fez o escalonamento inicial na fábrica de árvores, e agora foi tudo para a Bahia, onde está a nossa fazenda. Aqui eu tenho um exemplo de algumas superfrutas brasileiras, são superfrutas arroxeadas. Se vocês olharem a minha mão aqui, ó, por acaso, eu nem sei que fruta era, mas eu meti a mão numa fruta aqui na horta aqui agora,
ela sujou minha mão de roxo, eu falei, vou falar sobre isso na palestra lá, então daqui a pouco, né? Olha só, então a gente tem aqui uma indicação de que ela é roxa. Se ela é roxa, aí o químico, portanto, tem o químico. Por que ela é roxa? Porque alguém passou bique nela? Não, óbvio que não. Porque ela tem substâncias que têm coloração preta para roxa ali. Essas substâncias que têm coloração preta para roxa, a gente entende por conhecimento prévio, que podem ser, por exemplo, flavonoides, antocianinas, antocianidinas e assim vai. Né? E a ciência farmacêutica me diz, flavonoide pode ser, e antocianinas podem ser interessantes na atividade vasodilatadora, ou como uma atividade antioxidante. Vinho, lembram lá do vinho, né? O vinho tem bastante fenólicos, o flavonoide está no meio dos fenólicos ali. Né? Então, a gente já sabe, pela cor, para que pode servir. Então, se é isso, vamos dar uma olhada na literatura para ver se realmente bate com o nosso conhecimento parabotânico nesse caso. E aí a literatura entrega para a gente resposta. Aqui eu tenho um artigo até do pessoal daqui da USP, falaram de jabuticaba, açaí, tucum, guabiju. Aqui é uma outra forma de jabuticaba também. Tá bom, pessoal? E aí eles trazem nesse artigo a classificação do porquê que essas frutas se tornam, então, superfrutas, e a gente está escalonando elas para aplicar justamente para as aplicações que eles indicam aqui. Então, a gente vai na ciência para aplicar, de fato, no mercado. Pode seguir, por favor? Aí eu tenho aqui agora, fui para a jabuticaba especificamente. A jabuticaba ela já deveria ser plantada em tudo que é lugar, só porque ela é bonita. Né? Só porque ela é bonita, ela devia existir em qualquer lugar. Jabuticaba é conhecida, saiu uma pesquisa recentemente, como a segunda melhor fruta do planeta. Olha que loucura. Fizeram uma análise sensorial e a jabuticaba foi classificada como a segunda melhor fruta do planeta. Perdão, mas eu não lembro qual foi o nome da primeira. Por favor, não me perguntem. Tá? E aqui eu tenho exemplos de frutos de jabuticaba sendo aplicado na sensibilidade em relação à aplicação de insulina. Né? Ou seja, se você tem uma dieta rica em jabuticaba, muito provavelmente você vai ter uma sensibilidade à aplicação de insulina maior, provavelmente você vai precisar de menos insulina diante de um tratamento específico para diabetes ou coisa parecida. Pescaram a ideia? Então, eu posso fazer daqui, e por favor, não roubem minha ideia, mas eu posso fazer daqui um pó de jabuticaba que a pessoa que tem diabetes ela vai tomar ali como um suplemento alimentar no início do dia dela. Provavelmente, depois de 3, 4, 5 meses de uso, ela vai precisar de menos insulina para controlar suas taxas como um todo. Deu para entender a ideia? Obviamente que isso é uma pesquisa incipiente, que vai passar por um ensaio clínico até chegar lá no produto final. Então, a gente está meio que fazendo o chão, mas para tudo isso a gente precisa do plantio. Então, a gente está escalonando antes o plantio da jabuticaba. Pode seguir, por favor? Aqui é onde tudo começa, o nosso berçário. Dá para ver que é bonito, né? Dá vontade de viver esse lugar. Aqui é a fábrica de árvores, fica em Bragança Paulista, pertinho de vocês. É o tal do viveiro que ele é para paisagismo, mas hoje em dia ele virou meu laboratório vivo de pegar espécies para fazer estudos específicos para aplicação, escalonamento e aplicação lá na frente, ok? Lá em cima é o Alex, o sócio fundador da Bioace junto comigo, e ele é também um sócio da fábrica de árvores. Pode seguir, por favor? Aqui eu tenho uma breve passada sobre nossas frutas que estamos plantando lá. As principais estão aqui. Pode passar o próximo e voltar? Pode passar o próximo, por favor, rapidinho. Aqui eu tenho uma lista muito maior. Essas estão sendo plantadas numa escala um pouco menor, mas também estão sendo escalonadas. E a anterior, pode voltar, por favor. Aqui estão as principais. Pitanga está lá. Outro tipo de pitanga preta, que é mais escura ainda. Olha lá, então pode me interessar para fazer determinados produtos. Jabuticaba já comentei, a gabiroba está aqui, o araçá a gente viu aqui no horto agora, seria a goiaba brasileira, né? A goiaba brasileira, o araçá. A grumichama também está aí, uma frutinha bem fininha, que também pode me entregar tanto pigmento quanto substâncias antioxidantes, como alto teor em fenólicos. Guabiju também tem, mangaba, cambuci é daqui. Vocês conhecem cambuci? Parece um disco voador, assim, né? Verdinho, adstringente que só. Nossa, aquilo ali tem tanino. Quando eu falo tanino, são substâncias que trancam a boca, né? Tanificam o couro, daí vem o nome. Tem tanino até a alma. Então, você morde aquilo ali. E aí, por que lá atrás eu falei, eu estudei ecologia química no meu mestrado. Alguém deve ter reparado que lá estava ecologia química no meu mestrado. Por que uma planta normalmente produz tanino? Por que uma fruta normalmente produz tanino? Alguém saberia me ajudar? Você consegue pensar? Por que uma fruta produz algo que tranca a boca? Por aí, na verdade, é para evitar que ela seja herbivorada no momento errado.
Em geral, o caju é assim, né? O caju, ele tranca muito a boca. Quando ele está madurinho, opa, ele trancou menos. O que a planta está dizendo para o meio ambiente na prática? Por favor, pessoal daí, ó, dizendo entre aspas, tá? O que a planta está dizendo? Opa, ó, deixei de ser intragável, agora você pode vir aqui, o macaquinho pode me comer, espalha minha semente que eu estou no momento certo de germinar e perpetuar a minha espécie. Deu para entender a ideia? A ecologia é linda, né? A ecologia diz tudo isso para a gente. E aí eu digo a você, se o meu interesse é um produto rico em taninos, porque taninos têm atividades biológicas pra caramba, vocês da medicina e da farmácia devem saber, eu tenho que colher a fruta madura ou a fruta verde? Verde, porque ela está rica na substância de interesse. Ok? Pegaram a ideia? Pode seguir, por favor? Pode seguir? Aqui eu tenho fotos mais precisas de cada uma. Cereja do Rio Grande, uma super fruta mais do sul do Brasil, bem bonita, por sinal, a árvore, tanto serve para paisagismo quanto para a gente poder aplicar. Grumichama, olha o roxão dela aqui, né? Já dá um indicativo que ela pode ter um potencial antioxidante bem grande, né? Bem como algumas outras aplicabilidades relacionadas aos fenólicos. Olha só, o araçapiranga ele já é uma cor diferente. Esse amarelo, normalmente, ele vai para flavonoide ou vai para carotenoides, principalmente. Então, vale estudar para saber o que tem ali. Se for carotenoide, a gente pode trabalhar em cima dos carotenoides que vem dela. A gente tem a laranjinha do mato. A laranjinha do mato a gente já faz um produto, já está prototipado, validado e tudo que for com a laranjinha do mato, que é uma bomba de carotenoide. A laranjinha do mato, se você apertar assim, ó, ela cospe um óleo, né? Esse óleo é riquíssimo em carotenoide. A gente conhece carotenoides aí principalmente por conta da cenoura, né? O carro, né? Então, carotenoide tem uma aplicabilidade bem interessante para a saúde como um todo. Né? Estou sendo até não específico nesse momento. Posso estar falando de farmácia, posso estar falando de área alimentícia, nutracêuticas e assim vai, tá bom? Pode seguir, por favor? Aqui eu já chego no nosso momento final de apresentação. Se vocês observarem, gente, muitas dessas aplicabilidades que eu trouxe aqui são aplicabilidades que vêm da ciência, que vêm da pesquisa. Muitas das vezes da pesquisa básica, né? Por exemplo, a pesquisa básica talvez seja o quê? Aquela pesquisa que produz conhecimento, principalmente. A universidade tem esse papel, produzir conhecimento. Sobre a laranjinha do mato, talvez, que conhecimento foi produzido ali por pesquisa básica? Vamos fazer a composição química desse fruto para entender o que ele tem de fato. Ao fazer isso, gritou carotenoide. Tem muito carotenoide. Talvez comparado ao buriti, talvez comparado a outras plantas que têm um teor bem lá em cima. Olha, isso é legal, isso é pesquisa básica. Aí chega alguém com viés de aplicabilidade, né? Isso dá para fazer dinheiro? Dá para fazer um produto daqui? Se eu fizer todo o caminho, será que eu consigo gerar isso aqui como um insumo que vai ser vendido para a indústria cosmética, colocar lá no protetor solar dele, ou no bronzeador, né? Ou, sei lá, numa cápsula para um suplemento alimentar? Opa, dá. Então, a pesquisa básica deu a direção. Aí a pesquisa aplicada vem e aplica aquilo ali. Vejam que eu estou hoje nesse meio do caminho, né? Já fui mais especificamente da ciência básica, como foram vocês. Agora não, agora eu estou pegando o conhecimento que eu peguei lá na ciência básica e estou, aplicando para o mercado. E a gente está entrando em diferentes setores, inclusive. Hoje a gente está com entrada em diferentes setores. Basicamente, aqui eu trago nossos parceiros agora, para finalizar. A fábrica de árvores é onde funcionou como berçário, onde a gente entendeu primeiro as espécies que a gente iria trabalhar e onde a gente escalonou, principalmente por micropropagação, algumas das espécies de interesses. Aqui a gente acabou de ter fechar a colaboração com o Food Research Center, aqui da USP, inclusive, lá da USP Butantã. É um grupo de pesquisa especificamente ligado a alimentos. E, assim, a hora que a gente foi lá apresentar e dizer para eles que nós estamos escalonando as plantas brasileiras, obviamente eles tiveram interesse e a gente está colaborando para lapidar uma série de produtos que a gente já tinha desenvolvido ou iniciado os estudos, melhor fazer com os especialistas, né? Com os universitários, como se diz por aí. IPPN, de onde eu venho, a USP como um todo, Embrapa Semiárido, não trouxe na apresentação, mas nós desenvolvemos um projeto com a Embrapa Semiárido de valorização de plantas da caatinga, especificamente. A gente ouve falar muito pouco da caatinga, é o bioma mais negligenciado do país, mas é um bioma incrível, porque você passa 8 meses do ano sem uma gota d'água, e as plantas não morrem, e elas se defendem. E os defensivos, as substâncias de defesa das plantas, na imensa maioria das vezes, são as substâncias que a gente quer.
as nossas aplicabilidades, ok? Se a planta produz, exemplo muito, muito, muito bobo, uma planta produz uma substância que funciona como protetor solar para ela durante 9 meses que o sol está batendo na cabeça dela, que caatinga é assim, né? O sol está batendo na cabeça dela sem uma gota de nuvem. Opa, eu posso estudar essa substância como protetor solar. Se ela tem uma substância ali que faz com que ela não seja atacada em momento algum durante esses 8 meses de período de seca, né, por algum micro-organismo, por algum herbívoro, por que for. Vamos estudar aquela substância e tentar aplicá-la dentro do seu contexto. Então, esse projeto está especificamente ligado a isso. Eles têm um viés um pouco maior, eles, quando eu digo Embrapa, em relação a plantas aromáticas, porque eles já haviam feito esses estudos durante alguns anos de aplicação de plantas da caatinga para alta perfumaria. E aí, o que eu estou pegando? Estou transformando aquilo num produto de fato e vamos apresentar, não fizemos essa etapa ainda, para as grandes casas de perfumaria do Brasil e do mundo. Ok, pessoal? OCT nos ajuda lá com alguns processos extrativistas, principalmente, ou seja, eles fazem o caminho com a correlação com o produtor local, para que a gente consiga obter matéria-prima. Aí eu digo aqui sobre a central analítica do Estudo de Química, que nos dá o apoio para as análises como um todo. Aí o Estudo de Química também, e o CETEC, onde estamos incubados e estamos, digamos, abraçados de vez, né, mais pertinho da USP atualmente. Pode passar, por favor? Já finalizo. Aqui é o nosso time. Lá em cima estou eu e o Alex como sócios fundadores. Aqui está a Jaqueline, que está sentada aqui, que é a nossa CEO. Ou seja, a gente colocou uma mulher para mandar na gente, porque assim as coisas funcionam, tá? Funciona. Homens, por favor, botem uma mulher para comandar que as coisas funcionam. Tenho certeza disso. Aí aqui a gente tem alguns da nossa equipe. Leonardo cuida da fazenda, líder de assuntos regulatórios é Yasmin. Vitor é o nosso engenheiro florestal. Ele é, inclusive, casado com uma indígena, então isso facilita muito para a gente por conta de acesso, conhecimento, e é um cara que sabe demais do mato, um dos nossos mateiros. Natan é analista e logo à frente, pode passar, por favor. Teremos nosso time de conselheiros, né, que são as pessoas que atuam no mercado já e que nos dão esse suporte de conhecimento de que caminho seguir para dar certo enquanto empresa, tá? Nesse caso aqui, mais especificamente enquanto empresa. E no final, pode passar? Deixo aqui meu contato, meus sinceros agradecimentos, tanto ao Instituto de Medicina Tropical, quanto também à Faculdade de Medicina, porque para mim é um prazer sempre poder falar sobre essa loucura que a gente faz no nosso dia a dia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alô? Sim. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa. Um empresário, né, porque no nosso meio a ideia de empreendimento, empreendedorismo ainda é meio difícil, o aluno sai muitas vezes sem essa noção, e é muito interessante ver você aí fazendo isso. E porque uma das coisas que me preocupa bastante é quando a gente pensa no laboratório, como que a gente trabalha, a maior parte dos insumos, eu sempre falo isso, sempre, são insumos importados. Nós quase não temos empreendedorismo para os insumos que nós usamos nos laboratórios. É só vocês pegarem os kits as enzimas, tudo importado. Alguma coisa não está certa aí, não é? Porque nós temos a capacidade de produzir esses insumos. Por que não acontece, né? Então, por isso, parabéns a você. Aí eu tenho uma curiosidade. Como por exemplo, essa terra, extensão de terra em Bragança, ela é sua ou é... A terra de Bragança Paulista, o espaço em Bragança Paulista é do meu sócio, fundador da Bioaste, com outro sócio dele lá. Ele já tem um viveiro há 20 anos, talvez 10 ou 20 anos, alguma coisa assim, não sei o tempo exato. E esse viveiro, ele serviu na prática como berçário para a gente estudar inicialmente o potencial da nossa empresa enquanto Bioaste, do tipo,
A Bioasset, ela vai ser uma empresa de ativos naturais. Vamos estudar aqui o que a gente pode fazer de ativo natural antes de criar a empresa mesmo, antes de botar ela no papel. Então, lá na fábrica de árvores, a gente já fez um screening do tipo, ó, isso aqui tem futuro, isso aqui tem futuro, isso aqui tem futuro. Então, a empresa tem futuro em si. Né? Então, particularmente, a fábrica de árvores lá não é minha especificamente, mas ela pertence a um dos sócios fundadores, somos dois, né, da Bioasset, que é a empresa que eu estou apresentando aqui hoje. Então, assim, o laboratório da USP é onde você vem trabalhar com cromatografia e tudo, é isso, né? A aplicação do serviço, do trabalho como um todo, hoje é tudo dentro da USP. Na fábrica de árvores, ele hoje funciona só como um berçário. Faz a planta pequenininha, manda para a Bahia, da Bahia vai para o chão, e lá na Bahia cresce, porque tudo cresce na Bahia, de fato. Né? O clima ele ajuda, e aí sim, ou é beneficiado lá, e de lá mesmo iria sair para o cliente, ou viria para cá, para a USP, para a gente beneficiar aqui, e daqui sairia o produto final. Então, hoje a organização vem no sentido de aqui é uma central de beneficiamento, na USP, dentro da USP, inclusive, a gente gosta da ideia de ser dentro da USP, né? Bastante, por sinal, e lá é uma central de produção da planta no chão, ok? Tem planta que vai ter que ser beneficiada lá, por exemplo, óleo essencial. Eu não consigo transportar de lá para cá, senão evaporou tudo, perdi tudo, já é. Então, uma fábrica de extração de óleo essencial tem que ser lá. Uma fábrica de extração de manteiga tem que ser lá. Agora, se eu liofilizo lá, talvez seja um termo que a gente já usa com mais dia a dia de vocês. Se eu liofilizo lá, faço o pó da planta lá, e eu consigo trazer para cá, daqui eu faço fracionamento, daqui eu faço algum beneficiamento, daqui eu faço blends, né, que seriam misturas com outras plantas e tudo mais. Então, o caminho vem nesse sentido. A USP funciona como central de beneficiamento hoje em dia. Obrigada. Eu gostei da pergunta da professora Lúcia e eu vou colocar da seguinte forma. A parceria USP-Bioasset, eu acho que é super legal você colocar para as pessoas entenderem, porque a USP ela tem várias formas de você fazer parceria enquanto empresa. Eu acho que isso é super importante. Só um pouquinho. Trazer agora uma ideia especificamente das centrais que incubam empresas aqui na USP, não é uma só, existem algumas, né? E a USP dá esse serviço, olha só, de apoio para você criar a sua empresa. Suponhamos que a menina da biomedicina, que eu não lembro se foi ela ou ela, quer criar uma empresa de, sei lá, de cosméticos para os pés. Ela não tem noção nenhuma de mercado, ela não sabe fazer um plano de negócio, eu também não sei até hoje, né, fazer um plano de negócio, a gente não sabe que caminho seguir com marketing, a gente não sabe para quem pedir dinheiro para começar. A USP tem esse serviço, tá, gente? São as centrais de incubadoras, são as incubadoras da USP, você vai apresentar o seu proof inicial, ou seja, o seu projeto inicial, ele vai passar por um crivo do tipo, vai ter ali 4, 5 especialistas que vão dizer, opa, isso tem futuro, isso não tem futuro. Ó, já está pesquisando sobre a incubadora. Isso tem futuro, isso não tem futuro, e aí, ok, ó, seu projeto ele vai ser aceito dentro desse programa e você vai receber consultoria disso, disso, disso e disso. Posso dizer aqui, ó, consultoria financeira, consultoria de contratação de pessoal, consultoria organizacional da sua empresa, consultoria de fomento, que talvez seja o mais importante. Para quem que eu peço dinheiro? São Paulo tem bastante dinheiro para isso, tá, gente? Não é tão difícil assim conseguir. Você vai falar para a FAPESP, você vai apresentar o seu projeto, existem diferentes programas para isso, a FAPESP pode te apoiar com esse aporte inicial. E a FAPESP tem uma coisa bem legal, aprendi isso há 3 semanas atrás. Em alguns casos, se você tiver alguém para investir junto contigo, vamos supor, a professora quer investir 200 mil, né? E aí você apresenta para a FAPESP, eu tenho um investidor aqui 200 mil, a FAPESP dobra isso. Olha que legal. Então, enfim, fiquem cientes disso, porque existem caminhos, especificamente o programa PIPE, é o programa mais voltado à startup aqui em São Paulo, PIPE, e esse programa ele traz aí essa grana para o pessoal. Mas as incubadoras da USP, dentro da casa de vocês, têm um papel fundamental para te dizer qual é a direção. Você não sabe para onde seguir, são nas incubadoras da USP que vocês vão ter um direcionamento, com certeza.
Então, eu senti falta de uma fruta, do cacau. Cacau é uma coisa legal. Por quê? No sul da Bahia, né? Como eu não vou falar de cacau? Na verdade, um dos nossos sócios, na verdade, o último, o que entrou, sócio que entrou com a fazenda lá, ele tem uma empresa grande de chocolate, uma empresa estabelecida no mercado de chocolate. Sem sombra de dúvidas, eu vou dizer que é a melhor empresa de chocolate do Brasil. E de fato é, a Chocolate do Ju. Não sei se vocês conhecem a Chocolate do Ju. Está nas principais shoppings, assim, e é chocolate fino, tá, gente? Estou falando aqui de chocolate fino. Falando de chocolate naquele nível lá. E, obviamente, eles produzem o próprio cacau, eles produzem o próprio chocolate, eles são verticais em cacau, né? Então, até por estratégia nesse momento, a gente decidiu deixar o cacau ali, deixa ele ali por enquanto, porque a gente certamente vai entrar com cunho forte em cacau, principalmente aproveitando os subprodutos da produção de chocolate, tá bom? E como é algo que vai precisar de uma atenção um pouco maior, um tempo um pouco maior, um estudo talvez um pouco maior, a gente preferiu deixar isso um pouquinho de lado, mas, por exemplo, do cacau tem a casca do cacau fica formando morros e morros nas fazendas. Em alguns casos, elas são queimadas. Ela não é boa para voltar para adubo, porque pelas constituições químicas dela, ela não trata bem de volta ao solo. Ela não é boa para fazer ração. Normalmente, o melhor caminho é esse que o pessoal faz ração. Só que tem teobromina, tem cafeína, e ó, o boi fica loucão, sabe? E por ficar loucão, o que acontece? No fim das contas, ele perde peso, sabe? Ele fica agitado, ele fica elétrico, e no fim das contas, o resultado final é perda de peso. Então, a gente também não tem essa aplicabilidade. E aí, nesse ponto, existe, mais especificamente sobre cacau, ainda existe um SIC, que é o Centro de Inovação, acho, do Cacau, que é no sul da Bahia. Eles estudam especificamente cacau, né? Então, eles já estão tocando pesquisas básicas, e aí, no momento certo, certamente, vai sentar, vai conversar e vai entender como aproveitar o cacau ali. E, sem sombra de dúvidas, uma aplicabilidade interessante suplementos para atletas. Porque o atleta precisa desse termogênico, muitas das vezes, no seu trato de trabalho ali, no seu momento de trabalho. O atleta está falando de alta performance mesmo. E não é doping, né? Então, o cacau vai entrar nesse sentido. Por enquanto, a gente fechou os olhos e foi de propósito. Bom dia, Daniel. Excelente apresentação. Nesse contexto que a gente teve agora de pandemia, vocês têm algum estudo voltado a algum composto que pode ajudar, não sei, não só na pandemia, mas, por exemplo, nessa questão da dengue agora, vocês têm algum estudo, alguma coisa? Depois lá, né? Você vai me fazer entregar cenas dos próximos capítulos, né? O que eu fiz como estratégia há um ano atrás, um ano e meio atrás? Eu peguei esses óleos essenciais que a gente está ou plantando ou obtendo por extrativismo e entreguei nos institutos de pesquisas relacionados a coronavírus, a vírus em geral, lá no Rio de Janeiro, mas especificamente na UFRJ. Especificamente sobre Covid, a gente tem alguns dos nossos óleos essenciais, eles já apresentaram atividades contra a Covid por diferentes alvos. A gente pode ter o alvo que seria a proteína de entrada na célula, aí um pouquinho só. Bem que eu estou falando pessoal de medicina e biologia, está tranquilo. Para química que eu tenho que parar um pouco nesse ponto. Tem a proteína de entrada na célula, a gente tem ali como um alvo de ação contra o coronavírus. A gente tem o mecanismo de replicação do vírus, seria talvez um outro alvo de ação contra o coronavírus, né? E a gente tem também o estabelecimento de nutrição do vírus, são outras proteínas ali que são relacionadas ao vírus se alimentar e conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Então, são 3 alvos principais, 3 mecanismos de ação principal que o UFRJ estuda. Dentre esses óleos, já tem alguns que deram resultados positivos, talvez nos 3. Tem um especificamente que deu ação nos 3 alvos específicos. Então, em algum momento, eu vou trazer isso para a empresa do tipo, gente, isso aqui é um potencial farmacêutico. Nesse caso, é farmacêutico. O potencial farmacêutico, ele dá um custo de trabalho um pouco maior.
custo mesmo. Para você desenvolver um fármaco, um medicamento, de fato, você precisa de muito dinheiro e muito tempo, porque são várias etapas, provavelmente vocês sabem dessas etapas. E a gente é uma startup nesse momento. Então, peraí, deixa isso aqui, ok? Em algum momento a gente vai tocar nisso aí, especificamente para COVID. Sobre dengue, eu particularmente, dentro das plantas que eu trabalho, que a gente trabalha, não tem pesquisa própria, nada ainda, tá? Mas eu não duvido que se eu fizer alguma pesquisa de ação contra a larva, principalmente, alguns desses óleos, alguns desses extratos, não sei se eu trouxe, mas a pimenta rosa eu sei que tem atividade contra a larva, o extrato de pimenta rosa. A aroeira pimenteira era uma pimentinha pequenininha, assim, típica da praia do Brasil, assim, nativa. Eu garanto que ela tem atividade contra a larva. Só que a gente não focou, de fato, nesse ponto. Mas seria um caminho também. Oi, o meu nome é Nazareno, parabéns. Gostei muito da apresentação. E a minha, na verdade, não é uma pergunta. É saber o que você acha. Por exemplo, esse mudamento tipo do composto derivado do petróleo, a gente vai para o composto que deriva das plantas, né? É que o Brasil tem uma biodiversidade imensa, tá? E também quando na comunidade indígena. Aquilo que eu estava curioso é se um composto ou uma planta vira tipo uma planta conhecida e aí depois tem a produção de massa para você obter aquele composto. Como é que depois como é que isso depois pode influir com a comunidade indígena e, por exemplo, não sei, com a floresta da Amazônia mesmo? Porque acho que isso é tudo um discurso de mercado, né? Tipo, um composto, um bioativo, tipo, entra no mercado, né? E quando é conhecido, aí desenvolve o mercado daquele composto. Então, não sei, o que você acha sobre isso? Primeiro, obrigado. Eu acho que essa pergunta ela tá funcionando aí, gente, tá, né? Essa pergunta ela é muito pertinente, muito dentro do que a gente toca enquanto trabalho, sim. Né? O caminho, ok, é esse. A gente vai lá, pode conversar com algum indígena, tudo bem, vamos tratar dos indígenas, obtém o conhecimento com ele, produz o ativo, chega no produto final e vai para o mercado. Primeiro, por trás disso tudo, a gente hoje no Brasil tem uma lei muito bem estabelecida, é uma lei muito boa, por sinal, que você tem que seguir um passo a passo para conseguir fazer isso. Primeiro passo, comentei aqui, inclusive, pedir autorização a quem te transpassou aquele conhecimento tradicional, ok? Pode ser uma pessoa em específico, pode ser uma comunidade, todo mundo usa. Então, você escolhe um líder da comunidade e trata com ele. E aí você obtém o aceite dele. Pode estudar, tudo bem, pode estudar. Lá na frente, quando você produz o produto final, você tem uma regra a cumprir, que é, se aquele produto final veio daquela comunidade com conhecimento tradicional, parte do seu lucro tem que voltar para lá. Isso é regra, isso é lei. Tá? Parte do seu lucro tem que voltar. Ele pode voltar na forma de dinheiro em si. Se você não tiver uma comunidade específica de onde você tirou aquele conhecimento, mas todo mundo sabe que indígena usa urucum na pele. Todo mundo sabe disso. Será que é um específico indígena que eu tenho que conversar? Não, acho que é todo mundo. Né? Que sempre foi assim. Então, talvez essa grana não volte para uma comunidade indígena, mas sim para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, esse é o nome, que aí esse Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que é do governo, vai decidir para onde vai esse dinheiro. Tá? Então, segundo ponto, existe uma regra de volta desse dinheiro para a comunidade. E aí tem um outro ponto importante, eu preciso garantir que a minha matéria-prima seja escalonada para eu ter esse produto. Aí que tá. Aí entra o seguinte passo. Ou a gente escalona via extrativismo sustentável. E o que é isso? O engenheiro florestal, o pessoal da engenharia agrária, ele vai lá e não coleta mais do que 40% dessas sementes ou desses frutos, porque senão você vai interferir no ecossistema. Deu para entender a ideia? Se você coletar mais que isso, lá na frente a gente vai ter problemas com a ecologia do local como um todo. Ok, ou então eu posso ter o seguinte passo, você tem que beneficiar essa matéria-prima de tal e tal jeito, de modo a não gerar resíduos que vão contaminar o rio
e você vai gerar problemas para o ecossistema também. Esse é outro ponto. Outro ponto interessante é a gente tem que ensinar, a maioria das vezes, ensinar ao indígena, né, o que fazer com o dinheiro. Olha que loucura, né? Gente, não é para, sei lá, comprar uma coisa que você acha sensacional. Talvez o ideal seja você estruturar algo que vai melhorar a sua vida lá na frente. Então, talvez seja melhor a gente chegar e falar, ó, a gente entende que é mais valor para essa comunidade receber um saneamento básico, uma escola, sabe, um curso de boas práticas de manejo, assim vai, né? Vale mais do que o dinheiro. E aí, se eles concordam, a gente fomenta isso aí, esse ponto também, né? E aí, o outro ponto, que talvez seja o quinto ponto e muitas das vezes delicado, tem casos que não vai funcionar. Se for por extrativismo, vai degradar o meio ambiente, a gente não vai ter gente para trabalhar, a gente não vai conseguir escalonar de fato, porque é uma área muito grande. Aí a gente faz o que você viu, a gente precisa de uma fazenda, a gente vai pegar aquela matéria-prima, vai escalonar internamente e aí vai ficar sob nosso guarda-chuva. Claro, entendeu? Mas, obviamente, quando o produto ficar pronto lá na frente, aquilo veio do conhecimento do pessoal. Então, o parte do lucro precisa voltar para a comunidade como um todo. Eu respondi essa pergunta? Oi? É devidamente regulamentado. Inclusive, o que acontece? Como a gente precisou, eu até comentei isso lá no começo, a gente precisou arrumar a nossa casa de ficar dentro da lei para todas essas plantas que eu falei, a gente entende bem isso agora. Então, a gente tem uma pessoa, o nome dela é Yasmin, que ela é especialista em lei da biodiversidade. Então, ela atende a gente, porque ela é funcionária nossa, e se você tem uma empresa ou uma cadeia produtiva que precisa regulamentar, a gente oferece esse serviço para a pessoa não ficar desguarnecida. Indico que isso é raro hoje no Brasil. Não existem muitas pessoas que entendem a fundo da lei como hoje em dia, não vou dizer nem eu, a Yasmin especificamente entende, ok? O CIGEM. O CIGEM é um sistema que a Yasmin sabe muito melhor do que a mim, mas quando a gente foi fazer, porque a gente trabalha com a silimarina no laboratório, lá com o animal, lá atrás, mesmo a silimarina não sendo uma planta nossa nativa, eu entrei no sistema, era uma coisa super simples. Mas é porque eu não ia trabalhar com conhecimento tradicional. Quando você vai trabalhar com conhecimento tradicional, aí você precisa de um especialista, porque se você colocar uma informação errada lá, você simplesmente não trabalha. E só reforçando o que o Daniel disse, é muito sério. Então, parece que é muito fácil, né, Daniel? Mas, na verdade, não. Se você coloca conhecimento tradicional, a polícia pode baixar no teu lugar. Assim, estou sendo bem exagerada, mas eu acho que você fala melhor do que a mim com relação a isso. Nesse ponto especificamente, se a gente errar uma informação e a gente, por exemplo, for taxado como omitindo uma informação, a gente pode estar sendo autuado como entre aspas, roubo de patrimônio da comunidade, né? Uma apropriação indébita de patrimônio cultural, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. De fato, tem que tomar muito cuidado com isso. O CIGEM é o sistema que regulamenta o acesso aos recursos genéticos da biodiversidade brasileira. É o sistema que você entra lá e preenche um monte de coisa para fazer tudo isso que eu te falei, para você comprovar que você está, primeiro, trabalhando com a biodiversidade brasileira e na prática, eu acho que o mais importante é dizer o quê? Para que existe isso? Para que vocês acham que existe a lei da biodiversidade? A resposta é bem simples. Para evitar a biopirataria. O Brasil sofreu por centenas de anos com biopirataria. O Brasil, entre aspas, é fruto de uma biopirataria. Né? O nome Brasil, pau-brasil, é fruto disso. Né? Então, não digo o país Brasil, mas o nome Brasil em si é fruto disso. Então, a gente precisava, de alguma forma, ter algo que respaldasse os brasileiros de que esse patrimônio é nosso, né? É nosso enquanto Brasil. Ok, em alguns momentos, em algumas comunidades, algum grupo específico, mas tudo isso é Brasil. E, com isso, a gente garante, evita que ocorra, de fato, a biopirataria. Obviamente, a gente tem um sistema um pouco burocrático, porque o Brasil é burocrático, não tem muito para onde fugir disso. A gente tem que entender a fundo como é esse sistema para conseguir trabalhar da maneira correta. Isso impacta
de forma interessante. Por quê? Muitas das vezes isso toca no que a senhora trouxe aqui. Muitas das vezes uma empresa de tecnologia, uma empresa de desenvolvimento, ela deixa de trabalhar com biodiversidade brasileira. Por exemplo, meu doutorado especificamente não foi com biodiversidade brasileira, porque o chefe do laboratório, o orientador, ele não entendia do CIGEM. Ele não entendia, então ele preferia trabalhar com planta de fora para não ter que regularizar ou regulamentar a pesquisa dele. Né? Então a empresa faz isso também. A empresa deixa de trabalhar com enzima que poderia estar vindo de uma levedura obtida aqui no solo dali do horto aqui, e passa a trabalhar com a levedura que foi obtida lá na Dinamarca, o que for, porque lá não tem essa burocracia que tem aqui. Qual é o correto? Na minha opinião, é deixar de trabalhar? Não. É você se regulamentar, se colocar dentro do contexto correto para você usar aquilo ali que pode ser um potencial para ti. Tá? Então, o CIGEM vem nesse sentido. Ela é o sistema que regulamenta todo esse contexto. Olha, eu fiquei impressionada, assim, não só com a aula, mas com tudo que você falou e trouxe de novidade, de coisa que a gente achava que conhecia mais ou menos, mas na verdade não conhecia. Queria agradecer a tua aula, queria agradecer a indicação, muito obrigada. Só colocando a pergunta do Anderson, né, antes de encerrar, na verdade, alguém tem mais uma pergunta que está meio em cima da hora, mas se tiver, acho que ainda dá uns minutinhos. Que ele perguntou para vírus, né? E a gente andou no laboratório de virologia e teve uma vez que a gente trabalhou com um composto extraído de um fungo para ação antiviral. E tem, na verdade, para dengue, flavonoides, tem bastante trabalho antiviral com substâncias químicas extraídas de produtos naturais, de fungos, enfim. E eu acho que é uma linha bem interessante, mas eu vejo que também tem uma dificuldade, mas deve ser por total ignorância minha, quando você busca na literatura, tem um monte de trabalho científico. Testei isso, matou. Testei aquilo, não matou tanto. Só que o produto final, Não uma tem, droga, não não tem. tem. Então, às vezes a gente se pergunta, legal, vou entrar em contato, vou estudar, mas será que a aplicação, no final das contas, vai sair a utilidade? Aí eu queria só a tua última visão sobre a aplicação final quando a ciência básica se interessa em Eu pesquisar alguma coisa. adorei sua intervenção, até porque vai me dar a oportunidade de contar um caso dessa semana especificamente com vírus, olha que legal, com o produto final e envolvendo a pesquisa. Primeiro de tudo, não é comum as pessoas que trabalham com atividade antiviral testar produto final. Eles testam, de fato, a matéria-prima inicial e aí, muitas das vezes, se entende como isso é trabalho de outra pessoa. Na verdade, deveria ser tudo integrado. Né? O trabalho A, o aluno A, ele testou a atividade antiviral dos flavonoides X ou Y, deu a atividade, o aluno B vai formular um produto a partir daquilo ali e vai testar também, vai, inclusive, definir efeito dose e resposta e tudo mais. Né? Não é assim que acontece. Na maioria das vezes a pesquisa breca ali e vira elefante de gaveta. Né? Eu brincava muito com o meu sócio que eu falei, ó, vamos passar 3 anos na empresa desenterrando elefante de gaveta, ou seja, pegando essas pesquisas, entendendo como a gente poderia aplicar no mercado. Isso 3 anos já passou, a gente já está com fazenda, com laboratório. Assim, antes de dar os 3 anos, a gente pulou essa etapa, digamos assim. Mas eu quero contar um caso específico que eu recebi. Não vou falar o nome, que eu tenho certeza que a pessoa não teria problema isso. É a doutora Beatriz Amada. Ela é uma especialista em pés como um todo, e ela precisa de um produto lá para a clínica que combata fungos e vírus ao mesmo tempo. Né? E aí ela foi até a gente essa semana, ela sentou lá comigo, conversou, e aí quando ela me trouxe a ideia, Daniel, beleza, você falou bastante para fungo. E para vírus? Aí eu falei, ó, eu confesso que eu, particularmente, não estudei tanto, tá? Não estudei tanto, preciso dar uma procurada, tipo, sentar no computador, varrer dentro do que eu tenho de possibilidades e indicar, ó, testa isso ou testa aquilo, né? Então, você pode ver que, nesse caso especificamente, é o mercado buscando. Olha, o caminho está invertido. Na prática está invertido. O mercado está buscando o produto natural com um efeito antiviral, que ela tem problemas lá nos pés dos clientes, que eu nem sei o que causa, de fato, o desconhecimento meu não é a minha área. O que o vírus pode causar de problema no pé? Pode ser, pode ser. Legal. E legal não, né? Mas obrigado pela informação.
Obrigado. Melhor assim, obrigado. Então, o que está está sendo anseio do mercado? Eles estão procurando o ativo natural e, por exemplo, estão batendo na nossa porta do tipo, ó, por favor, me indique qual é o ativo natural, porque a gente quer trocar o sintético lá, porque, enfim, o sintético tem uma série de outros problemas, cadeia produtiva, lá, 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 lá. A gente quer trocar o sintético pelo natural. E, para mim, especificamente, foi uma lacuna de conhecimento que surgiu essa semana, especificamente. Então, semana que vem eu vou sentar, parar para estudar. Obviamente, se eu tiver o contato de vocês, eu acho que vai ser bom para mim. Exato. O apoio de vocês vai ser bom para mim, porque, ó, legal, então esse grupo de substâncias aqui é ativo para o tipo de vírus que você quer trabalhar. Então, testa isso aqui, toma lá, testa. E como ela tem a própria clínica, né, ela comentou, Daniel, às vezes eu mesmo testo meu paciente aqui. Oi? É isso aí. Ah, é verdade, eu comi ainda. Né? Então, enfim, você pode ver, as aplicabilidades elas vão vindo de acordo com a necessidade, inclusive, do mercado. E aí a fala agora vai diretamente para os alunos do tipo, se vocês têm o conhecimento, é vocês que vão fazer essa aplicação. Eu quero aplicar aqui no meu produto. Com quem que eu falo? É com ele. Aí vai atrás dele, ele vai dizer, ó, usa assim, 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 vamos fazer juntos, né? E no meu caso especificamente, eu virei sócio de uma empresa, assim, até tá gravando, mas não tem problema não entrei com R$ 1, meu aporte foi conhecimento. É o que vocês estão fazendo, né? E aí a galera que tinha mais grana que eu entrou com a grana, né? Agora o conhecimento foi aí, é o que vocês fazem no dia a dia. Então sua pergunta foi legal, que eu passei vários pontos aí no contexto global da pergunta em si, mas é um caso que eu preciso parar para estudar aplicação de produtos naturais contra vírus, especificamente do que a gente já tem, que é melhor ainda. Muito bom esse exemplo também, porque a gente fica com a impressão de ler um monte de trabalho sobre e não ver no final das contas, mas... Essa sensação acho que é geral. Vê uma série de sensações. Depois morre, né? Esse é uma coisa legal que desenterrar esse elefante de gaveta, né? Eu usei esse termo, inventei, não sei se eu inventei, se eu já li em algum lugar, né? Mas essa pesquisa virou um elefante de gaveta. Ele está ali, ocupou espaço, contou como mais um artigo para mim, que é valor enquanto pesquisador, eu super entendo isso, né? Mas e daí? E depois? E o além? Né? Então, esse além, certamente quem vai conseguir fazer essas aplicações é esse pessoal que está aqui estudando, que consegue ter uma visão um pouquinho visionário, não estou nem falando muito visionário, mas um pouquinho visionário de que aquilo pode ser aplicado para efeito X ou Y. Tá certo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua aula. Acho que a turma se interessou bastante também e tem o contato dele que ele deixou aqui, mas eu tenho também o contato dele. Então, se alguém tiver interesse em procurá-lo, né, talvez para uma conversa, esclarecimento, ou propor alguma coisa, eu acho que sempre estamos abertos à conversa. Compartilhar conhecimento sempre estamos abertos à conversa, tanto na área. Agradeço o pessoal da empresa que veio também. E se quiser falar alguma coisa, colocar alguma colocação. Já aqui. Não, é isso. A gente que agradece, né? Nós, como empresa, estamos super abertos a esses tipos de conversas, diálogos. Nós somos uma empresa, assim, com a cabeça da nova geração mesmo, né? Então, essa abertura aqui, por favor, fiquem à vontade, caso vocês queiram, às vezes, visitar a gente lá na USP, no Butantã, fiquem à vontade, tá bom? E a gente agradece também a oportunidade.